Por que o marketing digital está ficando cada vez mais chato? Se você chegou aqui nesse vídeo, muito provavelmente já tem a sensação de que dentro do mercado digital a gente está encontrando mais réplicas do que pensamentos originais. Esse vídeo aqui foi, na verdade, baseado, né, dentro de uma newsletter minha, né, no Cartas do Estrangeiro, que é o marketing digital tá ficando chato, mesmo tema, mesma estrutura, mas aqui a gente vai um pouquinho mais profundo do que essa análise, tá? Se você quiser também acompanhar e analisar essa newsletter, tá aqui o link da descrição, tá? Onde você pode acessar diretamente, tá? O link dessa newsletter, tá? E a gente começa com uma pergunta: por que que o marketing digital está ficando mais chato, tá? E um dos principais motivos dentro dessa análise, né, dentro dessa percepção, é que dentro do marketing digital está faltando originalidade e diferenciação. Não há um equilíbrio entre criatividade e performance. Por que que eu digo isso? Se a gente para observar, as promessas, a gente vai falar de estrutura de promessas, inclusive, eu vou mostrar até um exemplo posteriormente, que está sendo muito mais do mesmo. Né? Eu, como copywriter dentro de uma agência, a gente se depara muito com a necessidade de replicar ideias, às vezes não pelo pensamento do próprio copywriter, mas sim às vezes do estrategista, de tentar replicar estruturas que funcionaram para outras pessoas ou que funcionaram lá atrás. E aí a gente entra numa dificuldade que é a falta de originalidade. A gente vê pessoas e ideias repetitivas. No caso, a gente vê praticamente a mesma ideia, a mesma comunicação, o mesmo pensamento, a mesma estrutura em diversas pessoas e parece ser sempre a mesma, né? Parece que não tem uma mudança, parece que realmente é tudo igual. Quando a gente para observar até mesmo dentro do marketing digital, a gente tem hoje agora um tema que está muito em alta, que é o One Person Business, né? E eu gosto sempre de trazer esse exemplo, por quê? Porque as minhas principais referências hoje, atualmente, estão dentro desse modelo de negócio, One Person Business, né? A gente tem o Rafael Senson, a gente tem o Elton Luiz e a gente tem o Jonas Castro. Se a gente parar para observar, os três comunicam praticamente do mesmo tema, One Person Business. Porém, eles têm uma grande diferenciação entre si. Por mais que o tema seja parecido, cada um tem um estilo de comunicar. O Rafael Senson mais professoral, pode-se dizer assim, diga-se passagem, um conteúdo excelentíssimo. Quando a gente para observar, ele tem uma comunicação um pouco mais diferente, uma comunicação que eu gosto mais, justamente por causa dessa pegada mais didática, mais sala de aula, né? Então, no caso, a gente para e observa conteúdo mais robusto, com mais profundidade e uma diferenciação muito grande de, por exemplo, do Jonas Castro, que tem um conteúdo muito bom, tem realmente, ele mostra, realça o seu lifestyle no sentido de, olha o local onde eu estou, na natureza, esse tipo de coisa, que também é algo que me agrada, e o Elton Luiz, pelo seu apoio didático também, eu acredito que é um puta conteúdo que encontra no canal dele, justamente por causa dessa diferenciação e originalidade. O tema deles são semelhantes, mas a comunicação são diferentes. Inclusive o Rafael Senso diz, vença do seu jeito, Elton Luiz diz, você é seu nicho. Então, no caso, a gente tem duas ramificações praticamente da mesma estrutura. Do One Person Business, dá mais ou menos na crença que o One Person Business ele acaba transmitindo. Então, dentro desse nicho, a gente encontra uma diferenciação. A gente encontra uma diferenciação entre os grandes players. O Ícaro de Carvalho tem uma estrutura de copy, Marcelo Bragion tem outra estrutura de copy, e cada um mostra a sua capacidade de ser original e diferente. Porém, mesmo com essa diferenciação, às vezes falta o equilíbrio entre criatividade e performance. O que isso significa? Às vezes a gente para observar tantas métricas, tantos dados, que mata a criatividade. Inclusive, o próprio Rafael Senso tem um conteúdo falando sobre isso. Quando a gente para observar em matéria de performance, dentro do marketing digital, é muito voltado a métricas e dados. E isso, no final das contas, mata a criatividade, tira a capacidade da pessoa falar realmente o conteúdo, realmente falar, putz, e quando eu trabalho esse tipo de argumentação, funciona mais. Beleza, é interessante a gente usar isso como bússola, mas tem gente que utiliza como travas. E aí, no caso, a gente só vê as mesmas promessas, a mesma estruturação, inclusive eu trouxe 3 prints relacionados a isso. Se a gente parar para observar aqui, seu primeiro funil low ticket rodando em 7 dias, eu tenho certeza que você já viu essa promessa em outros lugares. Ah, seu primeiro funil low ticket rodando em 7 dias, seu primeiro lançamento em 30 dias, seu primeiro high ticket em 14 dias. A gente encontra muitas promessas relacionadas e muitas vezes muito parecidas para diferentes nichos.
O problema não é nem mesmo utilizar essas promessas, que às vezes são promessas muito boas. Então, vou trazer até um exemplo aqui mais prático aqui para você. Se a gente parar para analisar essa promessa aqui, seu primeiro funil low ticket. Então, no caso, ele já está trabalhando aqui a comunicação, no sentido de, olha, já percebe-se que a pessoa é iniciante, já percebe-se que ela muitas vezes, ela já sabe muito provavelmente o tema do low ticket, ele sabe o que é low ticket, mas ele não sabe estruturar. Então, no caso, vai rodar em 7 dias. Então, a gente já quebra aqui uma objeção de, será que eu consigo? Não, o seu primeiro low ticket vai estar rodando em 7 dias. E aí não trouxe nem a sub-headline trazendo todo o apoio, porque eu acho que não seria tão necessário assim. Quando a gente desce para a segunda promessa, os 3 segredos para ganhar acima de 20 mil reais por mês com a nova profissão do digital. Quantas vezes a gente já se deparou com esse tipo de promessa? A nova profissão do digital, a nova onda do digital, a quinta onda. A gente para observar e muitas pessoas eles utilizam esse estilo de promessa. E às vezes, pô, mais uma onda, mais uma nova profissão, mais uma coisa da qual a minha cabeça precisa se preocupar dentro do marketing. E perde-se a profundidade, perde-se a compreensão. Aí outra coisa que muitas pessoas utilizam, os 3 segredos, 3 dias, porque aí no caso os 3 dias de imersão, às vezes lançamento, às vezes evento, 3 dias são coisas que realmente tendem a fixar mais na memória da pessoa, né? Dizem o 3 e o 7 são muito utilizados, até mesmo no sentido psicológico realmente, da parte das repetições e tudo mais. E aí quando a gente para ver, essas duas promessas aqui são de produtos e nichos completamente diferentes, mas são parecidas. Os 3 segredos para ganhar acima de 20 mil reais por mês com a nova profissão digital e 3 dias de imersão profunda para você prosperar em todas as áreas da vida. Então eu tava falando de prosperidade, a gente tem aqui no caso eu trouxe até a a referência no caso da sub-headline, aqui no caso é do Fernando Brazão, e aqui a gente tem o Wendel Carvalho, né, mais ou menos estruturando essas promessas, e até já antecipo, o problema não é copiar, né, o problema não é estilo de promessa, porque se essa promessa funciona, você consegue utilizar ela para ganhar realmente resultado, para conseguir valores, para conseguir alavancar o seu resultado dentro do marketing digital. É possível, não tem problema nenhum em utilizar esse tipo de promessa. Eu utilizei esse tipo de promessa. A famosa promessa, tudo que você precisa em um único lugar, eu utilizei esse tipo de promessa e funcionou, e funciona bem. O problema é que todos utilizam a mesma promessa, e tem pouco espaço de diferenciação. No caso, pouco espaço não. Tem pouca gente se diferenciando no mercado. E aí, no caso, a gente começa a ter diversos problemas. Que aí a gente começa a ter o quê? Conteúdo maçante, coisas muito repetitivas que impedem até mesmo a gente de se diferenciar dessa multidão. Porque, pô, 3 dias de imersão, beleza, mais uma imersão, mais uma entre 10 mil imersões que às vezes tem no Brasil. 10 mil é um exagero, mais de 1000 imersões que às vezes tem. E é repetido, eu garanto que se você parar para observar o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, vai encontrar um tipo de promessa bem semelhante. Porque geralmente são as mesmas promessas que funcionam. Você tem, até falando do Marcelo Bragion, quando a gente para observar estilo de promessa, a gente tem o que o produto faz, como que o produto faz, em quanto tempo o produto faz. 3 dias de imersão, a gente já tem aqui o quanto tempo. Imersão profunda, a gente tem aqui na verdade 3 dias é o tempo, imersão profunda é como ele faz, é através de uma imersão profunda, e aí no caso o que, que ele faz, o que, que ele gera, prosperar em todas as áreas da vida. Então percebe, aqui no caso a gente trabalha o quanto tempo, como o produto faz e o que o produto faz. Aqui no caso deu uma invertida, mas no caso é uma estrutura de promessa. Se a gente pega aqui, ó, os 3 segredos para ganhar acima de 20 mil reais por mês com a nova profissão do digital. O que, que o produto faz? O que, que o evento? Isso aqui é um evento gratuito. Inclusive a subheadline dá o tempo, o prazo, certo? Os 3 segredos para ganhar acima de 20 mil reais. O que, que o produto faz? Faz você ganhar acima de 20 mil reais por mês. Como que o produto faz? Com os 3 segredos que existem dentro da nova profissão do digital. Então a gente percebe aqui que a estrutura de promessa ela tem a sua estrutura validada praticamente. A pessoa ela precisa saber o que vai fazer, o como vai fazer, em quanto tempo. E sem que, geralmente, o pessoal utiliza lá, e sem que você gaste dinheiro, e sem que você precisa investir rios de dinheiro, alguma coisa do tipo. Isso daí utiliza muito dentro do mercado digital. Então a gente tem as mesmas promessas, as mesmas estruturas. Sempre, às vezes, são as mesmas estratégias, que é o famoso copia e cola dos grandes players. Trouxe aqui o Rodrigo Vinhas, o Ícaro de Carvalho, o Pedro Sobral, pessoas que eu admiro muito,
Gosto bastante do conteúdo. O Vinhas é um crânio. Já vi a, as aulas do Rodrigo Vinhas. O Ícaro de Carvalho é uma pessoa que eu admiro também. Pedro Sobral. E o problema não está nos grandes players. Geralmente, os grandes players eles conseguem se diferenciar da maioria. Por isso que eles são grandes. Eles já têm o destaque. O problema está justamente na minoria. Na minoria, digo, está justamente na maior parte do mercado. Minorias são eles, no caso. Então está justamente na parte menor do mercado, na menor parte do mercado. No sentido de resultado, as pessoas que têm menos resultado. Por quê? Porque se funcionou do Rodrigo Vinhas, eu vou lá e copio a estratégia dele. Aí funcionou no Ícaro de Carvalho, eu vou lá e copio a estratégia dele. Funcionou com o Pedro Sobral, eu vou lá e copio a estratégia dele. E não é assim que funciona. Até garanto, dentro da formação de copy, por exemplo, do Ícaro de Carvalho, ele passa toda a estruturação dele, as estratégias que ele utiliza, mas ele mesmo fala, varia de cliente para cliente, de mercado para mercado. O Pedro Sobral, dentro da comunidade Sobral de tráfego, tem diversas estratégias para diversas necessidades que tem na matéria de tráfego. O Rodrigo Vinhas também, até mesmo dentro da Craft Black, no caso, ele tem diversas análises que eles tinham dos lançamentos da Igrative. Então, quando a gente para observar, eles têm essa diferenciação, eles conseguem perceber isso, mas o mercado, a maior parte não, eles só apenas copia e cola. E o problema não é usar esses grandes players aqui como referência, o problema está em copiar no sentido de não entender a referência e não entender por que eu estou fazendo aquilo, eu só estou simplesmente copiando. Trazendo até um exemplo aqui, eu trouxe aqui o Aleph e a Ana Franklin, porque eu acredito que ela é a maior especialista, os dois são os maiores especialistas quando o assunto é roteiro para Reels. A estrutura IHC deles, a história, identificação, história e conteúdo é espetacular, acredito que funciona para qualquer nicho, mas eu encontrei esses dias, mais ou menos, um anúncio em que era a mesma tonalidade de voz, então realmente copiou. Não se inspirou na estrutura da Ana Franklin, copiou, mesmo tentativa de movimentação, sem muita quebra de padrão e a mesma tonalidade de voz, o mesmo estilo de conversa. Na hora que eu vi, até a cor do cabelo era parecida, na hora que eu vi, falei, putz, é igualzinho o conteúdo da Hannah Franklin. Então, no caso, é até engraçado quando a gente para observar, porque eu garanto que você já viu isso em algum lugar. Eu já vi determinados anúncios aparecendo que parecia de outra pessoa, um famoso copia e cola do outro, sem uma inspiração, no sentido, não é uma inspiração, realmente copiei tudo, copiei, simplesmente fui lá, copiei, eu não roubei informação, não roubei como artista no caso, eu apenas roubei a informação, copiei, peguei a informação e trouxe ela para o meu anúncio, e aí no caso perde-se toda a originalidade, toda a criatividade, toda a capacidade de ser diferente. É claro que anúncio hoje, principalmente em matéria de inteligência artificial, quando a gente para observar anúncios, é mais, olha, chat, esses anúncios aqui foram os que mais performaram, eu quero que você me entregue variações. Beleza, funciona, tudo mais, só que não encanta. A estrutura da Hannah Franklin encanta porque parece ser sempre conteúdo diferente, e mesmo assim aprofundado. Pelo menos na minha tese, eu acho incrível, espetacular a estrutura que eles utilizam. Então, no caso, até trazendo um relato, eu realmente fiquei de saco cheio dessa estrutura de marketing. Eu quase parei de escrever, eu quase abandonei o copy justamente por causa disso, por causa dessa necessidade de, olha, precisa apenas replicar, não precisa estruturar, não precisa pensar. Eu falei, olha, tem uma coisa errada aqui. Por quê? Porque se eu não consigo utilizar novas estratégias dentro de um projeto, eu não digo criar estratégias do zero, digo realmente pegar estratégias que parecem promissoras dentro do nicho, dentro do meu especialista, dentro do meu cliente, do empresário, da empresa, e aplicar algo diferente, uma estrutura realmente que permita essa criatividade e mesmo assim a performance, aquele equilíbrio que eu falei anteriormente. É a capacidade de equilibrar a criatividade e a performance, ou seja, a gente vai continuar performando e vai continuar sendo criativo. Quando a gente para até mesmo para falar mais ou menos do manifesto, o Ícaro de Carvalho fez o lançamento de formação em copy dele depois de muito tempo parado, sem lançar a formação em copy, e ele foi lá e fixou o manifesto. Depois eu vi um monte de especialista, pequeno, grande, fazendo isso também. Pô, vou lá gravar um vídeo no YouTube, fazer um manifesto, inserir e deixar fixado.
A princípio, a primeira pessoa que eu vi realizando isso foi o Ícaro, pode ter sido uma outra pessoa, mas, trazendo esse exemplo, um grande player foi lá, se inspirou, trouxe, fez as suas adaptações, porque aquele manifesto era praticamente um VSL já preparado, já era um público mais consciente, eu não comprei naquele período, eu comprei no próximo, se não me engano, no próximo, não, minto, eu comprei realmente naquele lançamento, e quando ele começou a realizar essa comunicação, algumas pessoas tentaram replicar, eu tentei replicar para o nicho jurídico. Fui lá, peguei a informação, fui lá, escrevi e tudo mais, e boa, gostei do resultado. Então, no caso, eu me inspirei na estratégia, eu não copiei o mesmo roteiro. Mas tem gente que copia o mesmo roteiro e diz, olha, funcionou para o Ícaro, vai funcionar para nós também, e não é assim que funciona. E às vezes a gente trabalha com estrategistas, pessoas que querem replicar. E aí isso tirou a minha vontade de escrever. Eu fiquei sem publicar no Substack, o meu YouTube ficou parado. Por quê? Porque eu estava procurando profundidade. Porque a gente encontra dentro do mercado estímulo em excesso e profundidade de menos. Diversos anúncios, Reels curto, até mesmo trouxe até um vídeo explicando que o YouTube, principalmente, ele é uma plataforma onde permite essa profundidade, essa proximidade, por isso que é uma plataforma que eu gosto mais do que o Instagram, porque o Instagram ele foca muito no estímulo, então, no caso, é excesso de estímulo a toda hora. Não tem a capacidade de eu sentar, gravar um vídeo e falar realmente aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso e aquilo que eu sei. E aí, no caso, falta profundidade. Aí, no caso, o Instagram nunca fez brilhar os meus olhos a tal ponto de falar, putz, eu preciso estruturar esse conteúdo. Aí eu parei, fiz umas análises, pensei, pô, qual linha editorial que eu vou seguir, qual é a nova comunicação que eu vou fazer, mas no meio tempo eu estava realmente pensando em desistir de copy, por causa justamente desse pensamento que eu considero até medíocre para muitos especialistas, de que basta apenas copiar os outros. E não é assim que funciona. Eu trago até um exemplo aqui, o Érico Rocha, o ilustre Érico Rocha, no caso, eu encontrei um Reels dele, da qual ele falou da tendência do mercado digital. Qual que é a tendência do nosso mercado agora? Ele falou que era o high ticket. E na minha tese não é necessariamente o high ticket. Tá? O high ticket é a estrutura de venda que vai permitir especialistas de se posicionar os seus produtos. Porque o que as pessoas querem não é o high ticket, eles querem a proximidade e aprofundamento. Porque o mercado está carente de conteúdo, está carente realmente de um consumo mais aprofundado. E aí, no caso, quando eu digo de consumo aprofundado, não trago a ideia de que especialistas de Instagram sejam ruins. Pelo contrário, o Instagram é uma ótima plataforma para ser uma entrada. Então, no caso, a gente tem aqui, por exemplo, eu vou trazer um exemplo, o Érico Rocha mesmo como um todo. A gente tem aqui, tentar fazer um desenho aqui. Aqui a gente tem um Instagram. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, no caso, vamos supor que a gente tem um Instagram. Vou botar aqui o IG. Os especialistas dentro do Instagram, ele vai ter um contato muito maior com a maioria das pessoas. Então ele vai lá, ele vai conseguir alcançar um maior número de pessoas. Do Instagram, ele pode muito bem levar para o YouTube dele ou para a newsletter, ou os dois. Tá? Eu vou fazer um NWS, vai ficar horrível aqui. Mas ele pode levar para a newsletter dele. E aí, no caso, todo esse público que estava aqui no Instagram, ele começa a ter mais aprofundamento. E aí o Instagram ele se torna bem positivo. Por quê? Porque o pessoal que quer aprofundamento, ele já tem ali um ponto de contato, que é o YouTube e o Substack. O Substack, a newsletter, whatever, o que for, mais ou menos o que a pessoa desejar na plataforma que ela quiser. Até publicar no Medium, se quiser publicar, voltar a publicar no Medium. Publicava anteriormente, mas tinha mais força no público americano. Então, quando a gente para observar esse tipo de comunicação, as pessoas estão tão acostumadas com a facilidade de encontrar as coisas, que aí, no caso, eles se acostumaram com o consumo rápido de conteúdo. Eu vou lá, abro o Instagram, vai lá, vejo foto, vejo diversas estruturas, vejo stories, diversos conteúdos diferentes, vai lá, papapá, beleza. Quando entra a necessidade de algo mais profundo, eu me sinto carente, porque às vezes a pessoa não tem outra plataforma além do IG.
do Instagram. Então ele vai lá, ele mantém o Instagram, ele não tem o que? YouTube e nem uma newsletter que gera esse aprofundamento. Mas o Instagram ele potencializa o restante. E o Érico Rocha meio que percebeu que o high ticket é a tendência. Meio que percebeu, não, ele percebeu que o high ticket ele é a tendência futura do marketing digital. Então a gente já tem o low ticket, né, que tá agora é a atual tendência. E aí se a gente para observar, os lançamentos eles entrariam como back-end, o produto principal, né? O principal produto é o principal ponto de venda. Então a gente tem o low ticket, joga a pessoa do low ticket, vamos supor o IG, a gente tá lá vendendo o low ticket, meta ads, blá blá blá, jogou ele pro meu IG, jogou ele pro YouTube, jogou ele pra newsletter, ele já tem o primeiro produto, vou tentar fazer aqui, ó. Ele já tem o primeiro produto, ele consome, compra meu back-end, beleza. Agora chegou a hora do high ticket entrar em cena. E por quê? Porque isso gera proximidade e aprofundamento. O low ticket não permite proximidade e aprofundamento. O lançamento, ele permite proximidade e aprofundamento dentro do evento, mas é somente durante o evento. Porque toda proximidade e aprofundamento, ela precisa ser construída diretamente no conteúdo. E aí diz, sem audiência não tem lançamento. Precisa ter uma audiência aquecida e preparada. E aí, cada vez mais, os estímulos do lançamento têm ficado mais caros. Né? Eu trabalho, fiz consultoria para duas empresas de lançamento, uma com 100 mil leads por lançamento. Quando a gente para olhar, putz, resultado estrondoso, mas está deixando muito dinheiro na mesa porque não tem um low ticket para quebrar a barreira de entrada, né, iniciar esse processo, não tem um high ticket dentro desse ecossistema de produto para gerar mais proximidade e aprofundamento com os professores. Então percebe que realmente a tendência é a proximidade e aprofundamento. Mas hoje, infelizmente, a gente vive o marketing do panetone seco. Eu gostei muito dessa alusão, certo? Eu acabei pensando nela enquanto... Eu acredito que você já passou por isso. Você já vai no mercado, encontra um panetone, aqueles panetone de chocolate, isso aqui é no caso de frutas cristalizadas, você vai lá, vê aquela embalagem cheia de gota de chocolate, você pega aquele panetone, você vai lá, abre, quando você corta ele, você vai ver que tá seco. Então a embalagem é bonita, mas quando você corta, ele tá seco e é ruim, às vezes é intragável, você não consegue engolir. Por quê? Porque ele tá seco, ele tá ruim, ele realmente não tá bom. E isso significa que tá faltando algo ali, tá faltando algo para dar uma maciez, alguma coisa diferente. E hoje o nosso marketing digital é isso. Pessoas que embalam seus produtos de uma forma muito bonita, pessoas que têm um Instagram às vezes muito bonito, mas que falta profundidade, falta o que? Essa proximidade para gerar o que? A sensação de aprofundamento mesmo como um todo. Tá faltando essa profundidade para dar esse gosto, dar esse tempero diferente. Outro problema que eu vejo que tem tornado o marketing digital mais chato é esse diabo do data-driven. Data-driven, ele nada mais é do que a cultura de ser orientada por dados. Perfeito, dados são bússola. Na minha opinião, dados são muito importantes. Não tem como você criar um negócio, você estruturar um negócio, você mudar um processo, melhorar um processo, sem dados, sem métricas, sem variáveis, sem ter ali definido as coisas. Né? Isso você encontra em todas as metodologias de processo. Lean Six Sigma, quando a gente pega para olhar e observar, inclusive é uma formação que eu estou realizando, quando você pega o Lean Six Sigma para analisar, quando você vai na árvore CTC, você precisa, ali no final da árvore CTC, você precisa identificar as métricas, os indicadores da melhoria do processo. Então, no caso, toda a estrutura, ele exige dados e métricas. Perfeito. Infelizmente, a cultura do data-driven está sendo mal interpretada. Inclusive, é uma coisa que até não gosto muito de comunicar, porque eu trabalho muito com dados, com métricas. Né? Eu trabalho numa empresa que é data-driven. Precisa estar sempre relacionado a essa melhoria contínua com base nos dados. Perfeito. Qualquer negócio é assim, pô, minhas métricas estão como? Meu lançamento melhorou? Qual que é meu ROI? Qual que está meu ROAS? Isso é necessário, não tem como fugir. Mas tem gente utilizando ele como script. Em qual sentido? Ele copia porque funcionou antes ou em outro lugar. Pô, funcionou. É aquilo que eu falei anteriormente. Pô, funcionou no Pedro Sobral? Eu pego o conteúdo do Pedro Sobral e vou inserir no meu lançamento. Mas será mesmo que funciona no meu nicho, na minha realidade, com o meu especialista? Dessa forma, será que realmente funciona? Se você é especialista, será que se eu copiar a estratégia do Ícaro de Carvalho vai funcionar muito para o seu nicho, para a sua forma de comunicar? Essa é a questão. Será mesmo que faz sentido utilizar os dados como script e não bússola? Porque eles orientam. Mas se eu digo, funcionou,
para outro, vai funcionar para mim também. Outro erro comum, funcionou anteriormente, vai funcionar agora. O famoso garanhão dos anúncios. A gente vai lá, pô, encontra o anúncio garanhão, cria variações ou mantém o mesmo garanhão. Beleza. Tem hora que o garanhão funcionava, mudamos de campanha, beleza. A gente desligou o garanhão, que é o anúncio com maior performance. Aí diz, aquele lá funcionou há 2 anos atrás, bota ele também para rodar. E, gente, acreditar que um anúncio que funcionou nas campanhas anteriores vai funcionar nessa também é uma aposta. Você não consegue mostrar e provar mesmo que vai funcionar. Nenhum anúncio você consegue comprovar que vai funcionar. Eu vou lá e estruturo, não, isso vai funcionar por causa disso, 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 disso. Não tem como você provar. Anúncio você coloca para rodar, vê que funcionou, mantém. Se não funcionou, desliga. E aí, só porque funcionou anteriormente, não significa que vai funcionar agora. E às vezes a pessoa ela vai lá e diz, olha, funcionou aqui, essa é a minha métrica, eu sou data-driven, eu vou copiar. E não é assim que funciona. Infelizmente, isso não funciona e inclusive tira, muitas vezes, o seu tempero. Tira a sua ideia, tira seu posicionamento, você perde a sua essência, a sua forma de comunicar. Eu não scriptei nada disso que está sendo falado aqui. Por quê? Porque eu gosto de comunicar. Então, no caso, isso mantém o quê? Meu tempero, a minha forma de explicar. Da mesma forma que eu estou explicando nesse vídeo, eu explico para outras pessoas dentro que estão abaixo da minha liderança ou que, no caso, me perguntam qualquer coisa. Eu vou lá e comunico justamente dessa forma. Um pouco mais rápido, um pouco mais agitado, um pouco mais alto. Então, no caso, a gente tem esse tempero, essa diferenciação, esse posicionamento, as suas crenças, a sua forma de ver o mundo. Você vai lá e pega, empacota toda essa crença, seu primal branding, como todo mundo fala, bota o primal branding, vai lá e tá aqui essa comunicação. E às vezes eu tô querendo trazer o tempero dos outros, o primal brand dos outros, para inserir no meu prato. E não é assim que funciona. Daí é até uma coisa que me deixou muito estressado dentro da parte de copy. Por exemplo, eu vou lá, tenho uma copy aqui que está bem pensada estrategicamente, outra pessoa quer pegar tempero de outra pessoa que viu que funcionou e falou, não, funcionou para ele, vai funcionar para nós também. E não funcionou. Não funcionou. Reativou a campanha antiga que funcionava anteriormente, não funcionou, porque é uma aposta. Você tem que estar sempre esperto com o seu tempero. Será que está perceptível que é a minha identificação? É meu primal brand? É minha forma de ver o mundo? É minha forma de pensar? E aí, no caso, se você sente isso, se você é profissional que trabalha com marketing, copywriter, gestor de tráfego, se você é especialista, é médico, psicólogo, independente, você precisa pensar em como manter o seu tempero. E isso daqui é uma coisa que eu tenho utilizado, tá? Para mim e para os meus especialistas, tá? Da qual eu tomo conta, dos lançamentos da qual eu conduzo, das empresas da qual eu toco. Então, no caso, quando a gente para observar, esses 3 pilares é aquilo que vai manter o seu tempero. Use referências, mas não seja refém delas. Eu gosto sempre de falar, swipe file é importante, ele te auxilia a orientar a copy. Mas copiar 100% um swipe file te torna refém delas. Porque quando você não tem swipe file, você não consegue criar. Esse daí é uma dificuldade. Segundo, encontre sua voz, seu tom, seu ritmo. É o seu posicionamento, as suas palavras, a sua linguagem, a sua voz, o seu ritmo, o seu tom. E comunica dessa forma, porque é seu. Tá? Outra pessoa pode ter o mesmo tom de voz, mas às vezes não tem o mesmo ritmo. Ou às vezes tem o mesmo ritmo, mas não tem o mesmo tom de voz. Então tenta encontrar a sua diferenciação ali. Outro ponto, não deixe colocarem tempero dos outros no seu prato. Se você tem um produto, não deixe colocar tempero dos outros no seu prato. Pô, funcionou no meu isso, beleza, analisa, faz sentido eu inserir? Fez sentido? Perfeito, vai lá e insere. Pô, essa campanha, será que faz sentido eu fazer agora? Pô, faz sentido, então vambora. Não faz sentido? Então não permita que outra pessoa pegue o tempero dela e coloque no seu prato quando você acha que não funciona. A não ser que você esteja pagando mentoria. Se você paga uma mentoria, escuta seu mentor, porque muito provavelmente ele pode estar certo, tá? A não ser que você tenha pagado em um mentor errado. E se você é empresário, médico, psicólogo, nutricionista, professor, especialista, todas essas coisas que eu acabei comunicando, e quer um marketing com mais identidade, sem forma enlatada, nem pressão para virar influencer, blogueirinho, como o pessoal chama, e diz aí no mercado, me chama então, tá? Eu tô deixando aqui também logo abaixo, você pode encontrar também o link da bio, o meu formulário de pesquisa da nova empresa da qual eu tô montando, tá? A gente pode conversar, não tem compromisso, não tem custo, para que a gente possa encontrar as melhores estratégias, o melhor tempero para sua comunicação, tá? Então, no caso, é isso daí o vídeo de hoje. Por fim, não pare de criar, inclusive tá até com um erro ortográfico aqui, da qual eu não me identifiquei. Não pare de criar. Não pare de criar de forma nenhuma. Porque quando você para de criar... Deixa eu fazer isso aqui que tá me incomodando. Aqui, ó, perfeito. Não pare de criar. Nunca pare de criar, mesmo que ninguém esteja olhando. Tá? Porque ainda tem espaço para profundidade.
Tem espaço para quem quer falar com verdade, com calma, com propósito, com diferenciação. A gente só precisa lembrar dos motivos pelo qual começamos. Se eu precisasse de muitas pessoas me assistindo ou acompanhando minha newsletter para que eu pudesse continuar escrevendo, para que eu pudesse continuar gravando vídeo, eu não continuaria. Por quê? Porque muitas vezes, no início, na verdade sempre o início, ele tende a ser mais difícil. Poucas pessoas te escutam, poucas pessoas às vezes gostam de você, mas se você lembrar dos motivos pelo qual você começou, na sua profissão, na sua forma de comunicar, o porquê que o marketing digital vai ser uma ferramenta para você, aí sim você consegue avançar. Então, no caso, reforçando, Substack meu aqui embaixo, na descrição deste vídeo, também você vai encontrar ali o link da consultoria gratuita dentro da minha empresa, tá? Fique à vontade para chamar a hora que precisar.